Olha, e ainda nesse papo do nosso verde, o Brasil lidera o ranking mundial de consumo de energias renováveis. São dados internacionais que reforçam o papel estratégico do nosso país e ampliam as expectativas para a COP30. Professor Pedro Cortes, nos explique, por favor, esse nosso consumo enquanto líderes de energias renováveis, que são o que mesmo, professor? Energia elétrica gerada por hidrelétrica, energia solar, energia eólica, biocombustíveis. Então estamos numa dianteira ali de uma prática que é boa. Então, já comentamos sobre isso algumas vezes, mas agora nós temos dados efetivos e temos um gráfico que mostra o nosso comportamento nos últimos 20 anos em relação ao mundo, não é só em relação a outros países isoladamente. Nós temos um destaque muito grande, temos aqui, ó, em azul. Caramba, muito acima, professor. Muito acima. É o consumo agregado do Brasil desde 2000 até 2024. Se a gente retroceder nos outros anos anteriores, também o consumo é maior do que o consumo mundial. E em laranja é o consumo mundial. Então, assim, isso mostra que a gente está consumindo quase 3 vezes mais energia renovável do que o agregado mundial. E isso, para o Brasil, nos coloca numa vitrine, imagino. Exatamente. Isso é extremamente importante para a COP30, porque mostra que nós temos efetivamente um grande protagonismo em uso de energias renováveis. E volto a dizer, a COP30 pode ser a nossa grande vitrine para mostrar para o mundo que nós temos tecnologias, nós temos experiência com a implantação de políticas públicas exitosas e nós temos em determinadas áreas, como é o caso do etanol, nós temos uma cadeia completa da produção, comercialização, distribuição, comercialização e uso disso, porque a nossa frota de automóveis, 75% da nossa frota de automóveis está adaptada ao uso de etanol ou de gasolina, né? São os veículos flex. Então, e essa é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil. Nós temos países como os Estados Unidos, por exemplo, que usa o E85, que é 85% de etanol e 15% de gasolina. Outros países, né, estão buscando essa solução também, como é o caso da Índia. Mas só para citar o caso do etanol, mas nós temos um crescimento muito grande nos últimos anos de energia solar e energia eólica e também da energia elétrica gerada por biomassa, normalmente utilizando aquilo que sobra do processamento da cana-de-açúcar. Que coisa incrível a gente poder usar, né? Exatamente. A cana-de-açúcar a gente consegue extrair o máximo dela em termos de etanol e ainda o que sobra a gente consegue queimar para gerar energia elétrica, lembrando que tudo isso é biomassa e todas essas emissões elas são recuperadas pela própria planta, né, a cana-de-açúcar, quando do plantio da próxima safra, usando aquela nossa velha conhecida do ensino, né, fundamental, ensino médio, que é a fotossíntese. Ela recupera, ela retira da atmosfera o CO2 que foi emitido. Então, usando um termo técnico, esse CO2 que é emitido quando da queima da cana-de-açúcar ou biomassa, ele é um CO2 biogênico, ou seja, nós não estamos acrescentando CO2 novo na atmosfera. E, além disso, nós estamos com um programa exitoso já em franco desenvolvimento de biodiesel e temos também o combustível sustentável de aviação, que pode agora sofrer impactos por conta desse tarifaço, né? Mas é uma outra frente que a gente vem atuando também. Interessante quando a gente viu o gráfico ali, que vem desde 2000, a gente que é muito conectado nas andanças políticas, você vê que é interessante chegar aqui nesse cantinho do seu lado, professor, ali embaixo o mundo. E aqui a gente vê uma crescente, apesar de umas oscilações, mas vamos pensar uma coisa, olha quantos governos passaram por aqui. Exatamente. Tem FHC, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 pela metade, Michel Temer meio pela metade, Jair Bolsonaro, Lula, e a gente segue numa crescente, mostrando que ao falar de meio ambiente, né, professor, é muito mais do que falar sobre política, é falar sobre política pública, é falar sobre os seres humanos, e o meio ambiente não está nem aí para quem está no poder, quer dizer, a depender de quem está no poder, ele pode sofrer o revés, né? O sofrimento pode ser maior. Aqui tem até um ponto importante, olha, se a gente pegar nessa queda aqui... É verdade, uma queda isso é por aqui, conta da pandemia.
Ah, perfeito, sim, porque ela sobe, começa uma queda aqui em 2020 e depois a gente retoma, ó, logo aqui em 2022. Então, mas o importante é o que você mencionou, realmente essa tendência, né, de crescimento constante. Ou seja, tem algumas oscilações, o que é natural, mas a gente vem com esse crescimento. E, na verdade, esses dados, eles retrocedem até 1965. Desde a década de 60, a gente tem um consumo de energia renovável maior do que o consumo agregado mundial.